tem uma coisa que o Sensei fala, que é uma coisa que, do jeito que ele falou, eu lembro que quando eu estudei a história assim, do mangá e tudo mais no Japão, o jeito que ele falou, eu falei, cara, era isso que eu queria saber falar. E ele falou de um jeito tão legal, que foi o seguinte: num tempo tão difícil, o mangá ele foi feito para ser acessível. Ele é papel, jornal e em preto e branco. Ele é barato, ele é fácil de fazer e ele é barato para comprar. E aí, uma era a história de um pescador, outra a história de um astronauta, outra a história de um enfermeiro, um cozinheiro. O mangá estava fazendo, num Japão pós-guerra machucado, as pessoas voltarem a ter sonhos. As pessoas podiam voltar a sonhar. Eu quero ser igual esse cara aqui. E é isso que pega tanta gente. Quando o Sensei falou isso comigo pela primeira vez, falei, cara, falei, é isso. E aí, qual a diferença na cabeça de muitos, né? A diferença entre o HQ americana, por exemplo, e o mangá japonês, né? Tem também a narrativa visual, lógico, a estrutura de como se faz, mas como se contar essa história, no aspecto cinematográfico também, de você seguir carreira com aquele protagonista, ou aquela protagonista, né? Independente de qual área é. Mas vamos falar um pouquinho mais do shonen, que é o que se aproxima um pouco mais do paralelo com o Superman, vamos botar aí, né? A história de um herói. Cara, se você prefere assistir um cara que já vem overpower e que você não consegue se aproximar muito bem dele, ele está muito distante da sua existência. É legal? Lógico que é legal. É massa você ver a história de um personagem que tem uma complexidade de que ele quer ser mais humano e às vezes é mais humano do que os humanos, ok. Mas não é muito mais legal, às vezes, você acompanhar um cara que vem da merda igual você... Você também veio, nós somos humanos, a gente pode ter vindo também, né? A gente vai crescendo, vai... Mais fácil de se identificar. Mais fácil de se identificar. E aos poucos ele vai crescendo, até que ele chega num momento em que ele consegue sua própria glória. E a gente vê o caminho de personagens que têm pensamentos reais, não são personagens que são necessariamente heróis ou vilões. São personagens que eles são pessoas, igual o Luffy. O Luffy ele não gosta de ser herói. O Goku não gosta de ser chamado de herói. São personagens que eles seguem seus caminhos, eles sentem amor, eles sentem carinho, eles sentem raiva, eles são humanos. E os japoneses eles sabiam contar essa coisa, tanto na parte de tratar com o astronauta, com o jardineiro. São humanos, histórias sendo contadas com pontos de gags, pontos ali de horror, ou seja lá o que for, mas que tratavam a pessoalidade. Entendeu? Você se identificava, era muito cotidiano, independente se fossem personagens que em algum momento se tornassem um pouco irreais. E essa estrutura de fazer mangá que também impressionou as pessoas e fez com que elas se identificassem. E assim, hoje, o mangá a gente pode falar, porque são dados, né? Sim. O mangá hoje é a maior base de franquia do mundo, pô. É mais que o livro. Mangá é mais base de franquia, ou seja, se você pegar as 50 maiores franquias da cultura pop, geek, nerd, otaku, ali dentro... O que mais tem base de franquia é mangá. Mais do que livro. Fora que inspira tudo aí, né? Saiu um filme do Brad Pitt agora, de Fórmula 1, que o pôster é exatamente a cena do Katsuhiro Otomo, do Akira. Ele caminhando em direção à moto. Os caras fizeram Então, assim, pega Rei Leão. Rei Leão tem a história de ser um suposto plágio de Kimba. Kimba do Nossa. Então, inspirou muito, não tem jeito. Tá? Quando você vai pegar, às vezes, filmes, né? O Cisne Negro tem um monte de referências de anime, cenas filmadas. Exatamente. Todo o Creed. O Michael B. Jordan, ele fala na lata. É verdade. Cara, a maioria das minhas cenas de luta aqui foi anime. Foi anime. Hajime no Ippo, né? Ele pegou muita coisa do Hajime no Ippo. Tem aquela cena da troca dos socos ali, que é Goku e Vegeta, né? Na luta entre os dois. Aquilo é muito doido. Isso é legal, né? Porque às vezes você vê, você não percebe, depois você vai lá e fala... Opa, eu tinha visto isso aqui em algum lugar. Isso é muito legal. Aproveitando, né, que saiu o Kimba, né? Então, que nem sabe, é o meu nome, né? Meu nome é o Maurício e Osama, né? Então, quando eu era criança, a minha avó percebeu e falou, né? Eu lembro um pouquinho só, mas ela falou: nossa, no seu nome, né, tem o nome de 2 mangakas, japonês e brasileiro, e também você está nessa divisão, eu acho que você vai virar um mangaká. Olha que legal. O Maurício de Souza e o Osamu Tezuka. É mesmo, né? Olha que legal. Os 2 deuses do quadrinho do mangá. Mal ele sabia as coisas que iam acontecer na vida que dele legal. depois. E aí que vem, né? Trazendo de volta, sabe? Na época quando eu estava na escola de mangá,
Um dos meus professores, ele era ex-assistente do Osamu Tezuka. Uau. Então, eu fiquei sabendo depois que eu saí da escola. Né? Uhum. Mas eu tenho uma pequena... Não, ele tem umas histórias desses encontros. Assim, Cada hora ele vai com soltar uma gênios. diferente. Ah, eu sei onde é que o Taito Kubo mora. Peraí, segura aí. Tem umas coisas assim, sabe?